Olá, eu me chamo Mário e criei esse canal com o objetivo de ajudar as pessoas com um pouco de experiência que eu tenho em relação conjugal, no famoso deserto. E esse canal chama-se Caminhos no Deserto, como já venho falado nos vídeos anteriores, a gente tem passado aí por grandes tribulações, No início, eu creio que a gente não consegue entender as coisas, mesmo já com um pouco de experiência, a gente ainda fica com dúvida do porquê que está acontecendo isso, mas por que comigo? Por que que meu cônjuge fez isso? Por que que ele não me falou? Então são várias as dúvidas, É a famosa filosofia, o porquê. Tudo tem um porquê. Então, para não estender muito essa primeira vez que eu estive no deserto, no início eu rejeitava muito a minha esposa, eu me sentia usado, mas não entendia que eu estava sendo usado pelo inimigo. Então eu deixava de dar atenção, deixava de dar carinho, deixava de dar amor à minha esposa, e por outro lado ela me cobrava bastante. Ela começou a estudar, com estudo veio amizades, com amizades vieram coisas erradas e aconteceu que eu acabei saindo de casa, E nessa primeira vez que eu saí de casa, eu fui para casa de um colega meu do trabalho. Ele conhecia a palavra de Deus, porque ele já não está mais entre nós, Já faleceu. E na casa dele eu me senti incomodado porque eu estava tirando a privacidade da família dele. Ele tinha esposa, tinha uma filha, então eu me senti incomodado quanto a isso. E teve uma certa noite que eu dormi e eu senti uma luz tão intensa, uma luz tão confortante, como se fosse assim, você olhar para o sol, mas aquele brilho não te incomoda. É mais ou menos isso, só que a luz não era amarela, era branca. E numa fisionomia de uma pessoa, e me tocava, eu com aquela preocupação de ter saído de casa, de ter separado da minha família e tal, e aquela luz falava para mim assim: não te preocupas que tudo vai ficar bem, já está tudo resolvido. E quando eu acordei, eu perguntei desse meu colega se ele tinha orado em mim, se ele tinha feito algo durante a noite, Ele disse: Mário, não, nem me levantei para ir no banheiro, que eu costumo levantar durante a noite, nem isso eu fiz. Então nesse dia eu creio que o Espírito Santo, o Deus, me visitou, me confortou. E depois desse dia minha esposa ligou dizendo que ia me visitar na casa desse meu colega. Ela foi, e depois desse dia eu voltei para casa, para minha casa conjugal, e a gente começou a viver um relacionamento maravilhoso. Só que infelizmente as portas para o inimigo continuaram abertas, É tipo assim, a gente tem vezes que as pessoas falam: a gente vive um dia bom e o resto do mês ruim. Então, depois do meu retorno da primeira vez que eu saí de casa, nós passamos aí acho que 1 ou 2 anos maravilhosos. Mas aí veio amizades novamente e os problemas começaram a acontecer. Mas o que eu quero dizer hoje é que, independente de qualquer coisa, você tem que se apegar a Deus. Porque foi com Deus que eu voltei para minha casa, que eu saí a primeira vez do deserto. E dentro do deserto eu passei por várias fases. E se for falar todas elas, é um áudio intenso, são vários áudios, vários dias. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando acontecer as tribulações conjugais, pelo amor de Deus, se voltem a Deus. Se você já conhece a palavra de Deus, se firme mais ainda. E se você você nunca ouviu ou tem dúvida de que Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Criador, se volte para Ele, conheça a palavra dEle. E acima de tudo, não desistam da sua família, não desistam do seu casamento, porque quem está contra vocês não é o seu cônjuge, e sim a pessoa que quer o que você tem.
O de mais precioso que você tem não é carro, não é casa, não é dinheiro, é a tua família, é o teu cônjuge, é a tua esposa, é o teu marido, é a tua família que o invejoso quer. E o invejoso, ele tem o apoio do inimigo, mas a vitória é nossa. Então, creia em nome de Jesus, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Lute, 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 até você ter certeza. Até você ter certeza da sua restauração, da sua libertação, da restituição da sua família. Creia em Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente começa a falar aí da segunda vez que eu estive no deserto.